Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula da disciplina de Estatística e Probabilidade, ministrada pela Universidade Federal de São João del Rei, campus Alto Paraopeba, em Minas Gerais, Ouro Branco. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Ben David. Para os que nos assistem a primeira vez, acessem a página bendavid.github.io, mais especificamente na opção Cursos. Em cursos, vocês vêm no curso Estatística e Probabilidade e nessa visão aqui nós vamos para o ensino remoto. No ensino remoto nós temos toda a parte inicial apresentando a vocês todos os cursos, materiais didáticos, podcasts, mas nós temos aqui no nosso sumário a opção Semanas, do qual nós estamos na semana 10 e estamos discutindo teoria da decisão. Mais especificamente, nós estamos na última aula da semana 10, que é a nossa aula 30. Então, é nossa aula 30 com exercícios resolvidos. Então, aqui está todo o nosso material e o link específico para essa aula de hoje está aqui nessa nossa aula 30. Bem, nós vamos então apresentar uma resolução de exercício que está lá no nosso material de apoio, no caso EPAEC, nosso livro, que é respectivo para os exercícios propostos do capítulo 10. Então, nesse caso, vamos para a nossa sala digital para tentarmos resolver mais uma lista de exercícios. Vamos lá? Bem, nessa lista de exercícios nós temos algumas coisas importantes e que não foram abordadas, tais como a mesma análise que nós podemos fazer utilizando estimadores intervalares. Mais especificamente, nós vamos falar de um tipo de estimador intervalar, que são os estimadores intervalares unilaterais, à esquerda ou à direita, quando na realidade nós não estamos interessados nos limiares inferior e superior, mas apenas em um dos. Mas isso nós vamos ver nessa abordagem, do qual nós vamos relacionar a estimação intervalar com a aplicação de teste de hipóteses. Nesse momento também nós vamos ter que fazer uma reflexão sobre as hipóteses que iremos lançar, e isso vai estar abordado aqui para o segundo exercício, que é o exercício 10.6, tá? Então vamos lá. Nesse caso nós temos um estudo realizado por Secker, do qual eles avaliaram, no caso é um conjunto de pesquisadores, avaliaram os efeitos de energia eletromagnética de celulares no cérebro de ratos. Eles verificaram o experimento conduzido em vivo sobre esses dois grupos, do qual um grupo é o grupo controle, do qual não teve a exposição dessa energia eletromagnética, e o outro é um grupo teste, que teve. A variável resposta, houveram nesse estudo algumas outras variáveis, mas nós focamos na pressão arterial sanguínea desses ratos. E o que aconteceu? Os resultados aqui foram da seguinte forma: nós temos uma amostra do grupo teste, esses que foram expostos à energia eletromagnética, e a média amostral da pressão a sanguínea arterial desses ratos, e o grupo controle, do qual não houve a exposição. Aqui nós temos o desvio padrão, e na nossa primeira indagação o que nós estamos querendo saber é se houve de fato efeito da energia eletromagnética na influência da pressão arterial desses ratos. Isto é, a média desse primeiro grupo, no sentido da média populacional, ela é superior à média do grupo controle? É esse primeiro momento que nós estamos querendo avaliar. Mais específico, o que eles nos falam aqui é o seguinte: podemos afirmar que a energia
Os efeitos da energia eletromagnética expostos aos ratos provenientes de celulares podem ter elevado a pressão arterial dos ratos. Nesse caso aqui, a gente quer saber a média dessa pressão arterial do grupo teste é superior ao do grupo controle? Então, o que nós vamos fazer diante dessa indagação é, primeiro, lançar as hipóteses complementares. Nesse caso aqui, nós vamos pensar da seguinte forma. Nós vamos utilizar, nesse caso, a média do grupo controle, e aqui eu estou destacando o grupo 1 é o grupo teste, e aqui é o grupo controle. Na realidade, o indício que eles têm é que há um indício que a energia eletromagnética ela pode aumentar a pressão arterial desses ratos. Então, nesse caso, nós vamos pensar no seguinte, bem, a ideia é pensar que essa média populacional aqui, desse grupo teste, pode ser superior ao do grupo controle. Nós verificamos isso aqui numericamente. A questão é, essa diferença aqui, eu já sei que é superior numericamente, mas isso de fato é superior estatisticamente? Bem, essa pergunta ela é válida porque se nós observássemos que esse valor fosse numericamente inferior à média do segundo grupo, o máximo que poderia acontecer era a condição de igualdade. Superioridade, nós já poderíamos verificar numericamente que isso não é verdade, né? E com certeza o teste iria confirmar isso, porque se já numericamente nós já observamos isso, por meio do teste iria só haver a confirmação. Então, nesse caso aqui, as hipóteses que nós iremos lançar será o seguinte: μ1 menos μ2 será menor ou igual que zero e μ1 menos μ2 será maior do que zero. Significa dizer que se nós não rejeitarmos a hipótese H0, estaremos dizendo que não houve diferenças entre, ou melhor, não é que não tenha havido diferença. A ideia é, se nós rejeitarmos vamos pensar de outro modo, se nós rejeitarmos a hipótese H0, se confirma a indagação. Ou seja, podemos afirmar que os efeitos da energia eletromagnética proveniente podem ter elevado? Sim, se nós rejeitarmos. Caso contrário, isto é, se não há evidências para ter rejeitado, nós vamos dizer que, e concluir que, se não rejeitarmos a hipótese H0, isto é, se aceitarmos, não teremos evidências para ter essa confirmação. Beleza. Feito isso, complementando o estudo, pediu-se a avaliação desses testes usando o nível de significância A1 e A5%. Isto é, nós iremos realizar o estudo tanto a 1% quanto a 5%. Isso, então, nós temos 2 testes a serem aplicados. Teríamos, então, que formular esses passos 2 vezes. Para que a gente otimize esse tempo, nós vamos deixar apenas em um passo e eu vou complementar nesses passos sequenciados, mas que entendam que são 2 testes aplicados, uma vez que nós estamos usando 2 tipos de níveis de significância, que no caso será a 1% e 5%. Bem, nesse caso, o que nós vamos fazer é que tem uma informação adicional aqui, é que essa variável mensurada se considera que a distribuição dos dados é normal e que as variâncias populacionais são desconhecidas, porém diferentes. Isto é, a condição é de heterocedasticidade. Nesse caso aí, nós vamos relembrar a quantidade pivotal utilizada lá na semana 9, que nós usamos para essa situação, porque é por meio dela que nós vamos encontrar nossa regra de decisão. Então, a estatística do teste, ela será dada por T,
do qual nós temos a média 1 menos a média 2 menos Mi1 menos Mi2. Isso aqui tudo dividido pelo erro padrão da diferença entre as médias amostrais. E nesse caso é S1 ao quadrado, porque nós não conhecemos a variância populacional, e S2 ao quadrado dividido por N2, em que nós temos a raiz dessa soma. Beleza. A gente sabe que, diante desse resultado, que essa distribuição aqui desse dado de T, aqui, vamos voltar aqui em cima um pouquinho, T tem distribuição T como estatística tem distribuição T de student com I graus de liberdade. O que acontece é que, como as variâncias são desconhecidas, essa distribuição aqui ela não é exata. Ou melhor, não tem distribuição T. O que se faz é que, para que isso daqui se aproxime à distribuição T, se faz um ajuste nos graus de liberdade, em que foi uma aproximação chamada aproximação de Satterthwaite, inicialmente chamada aproximação de Elsh e depois confirmada por Satterthwaite. Então, nesse caso aqui, vamos calcular essa estatística e depois verificar o nosso ponto crítico. Nesse caso aqui, o nosso ponto crítico, como a nossa estatística nessa situação, o nosso H1 aqui nessa situação, está com a desigualdade superior, a condição de nossa rejeição aqui, observando isso, será para o nosso lado direito, né? Então, o nosso ponto crítico aqui, T-alfa, com essa área aqui de probabilidade alfa, né? Com esses Ni graus de liberdade aqui. Esse daqui será o nosso ponto crítico. Então, nossa regra de decisão vai ser, nós vamos calcular a estatística do teste e verificar se esse valor supera ou não supera esse T-alfa Ni, graus de liberdade aqui. Beleza, então, fazendo os cálculos, nós temos lá em cima os valores da tabela, 115 a média do grupo teste, 90 do controle, com 9 ratinhos nesse grupo teste e 8 ratinhos no grupo controle, com esses desvios padrões. Vamos colocar isso e expressar. Então, o que nós temos aqui? 115 menos 90. Observe que a aplicação desse teste será sob H0. Então, nós vamos pegar a condição de igualdade, que nesse caso, Mi1 menos Mi2, o limiar dela é igual a zero. Então, nesse caso aqui, nós vamos assumir que Mi1 menos Mi2 é igual a zero. Tá? Feito essa consideração, nós temos sob H0 que Mi1 menos Mi2 é igual a zero. Logo, para nós calcularmos o nosso denominador, nós vamos ter 10 ao quadrado sobre o tamanho da amostra do grupo teste, que é igual a 9, mais 5 ao quadrado dividido por 8. Nesse caso aqui, fazendo-se esses cálculos, uma vez que nós já temos esses valores aqui resolvidos, nós vamos ter que 115 menos 90 é igual a 25, e esse resultado aqui embaixo, fazendo os cálculos e calculando a raiz, dá 3,77. Esse resultado aqui vai nos dar um valor da estatística do teste de 6,63. Bem, realizando então e verificando esse T-alfa Ni aqui, o que nós temos que fazer inicialmente aqui, o que eu vou realizar, portanto, nessa situação aqui é pegar este passo 4 e colocá-lo um pouco mais para baixo. Feito isso daqui, vamos lá.
Então, o T-alfa nosso aqui, T-alfa Ni, nessa situação, o que nós estamos querendo inicialmente calcular é esse Ni aqui, que vai ser uma alteração que nós, uma alteração que nós fazemos nos graus de liberdade para poder aproximar a essa estatística a distribuição T. Essa aproximação, essa alteração dos graus de liberdade é dada por S1 ao quadrado por N1. Essa expressão nós já temos da aula anterior, da semana anterior, né? Isso aqui é ao quadrado, dividido por S1 ao quadrado por N1, isso tudo ao quadrado, dividido pelos seus graus de liberdade, N1 menos 1, mais S2 ao quadrado, dividido por N2, isso aqui ao quadrado, dividido por N2 menos 1. Bem, eu já tenho esses resultados aqui também prontos. Então, nós temos aqui que S1 ao quadrado por N1, que é dado por essa expressão 10 ao quadrado dividido por 9. Isso daqui vai nos resultar no valor 11,11. E S2 ao quadrado por N2, que é 5 ao quadrado dividido por 8. Isso aqui dá o valor 3,125. Fazendo então os nossos cálculos para essa aproximação dos graus de liberdade, o que nós vamos ter é 11,11 mais 3,125, isso aqui ao quadrado, dividido por 11,11, isso aqui elevado ao quadrado, dividido por N1 menos 1, isto é, 9 menos 1 dá 8, mais 3,125 ao quadrado, dividido por 8 menos 1, 7. Esse resultado aqui vai nos dar o valor 12,04. Bem, feito essas considerações, nós vamos precisar baixar um pouco mais aqui o nosso passo de conclusão. Vamos aqui. Então, feito essas considerações, o que nós vamos fazer agora é o cálculo do T-alfa A001 com 12,04 graus de liberdade. Isso daqui é uma coisa interessante, é que na distribuição T, apesar dos valores tabelados em livros ser sempre números inteiros, não há essa restrição quanto a esse parâmetro da distribuição T, de que esse valor tenha que ser um número inteiro. Ele pode ser um número real, desde que seja um número maior do que zero. Bem, feito essas considerações aí, nós poderíamos utilizar o valor tabelado aqui aproximado da T, né? Usando o valor da tabela com 12 graus de liberdade. Mas se nós queremos fazer isso de modo exato, a gente pode usar programas e softwares aí, do qual a gente tem o R. Aqui no R, por exemplo, eu posso calcular o quantio da distribuição T. Então, vamos colocar aqui o quantio da distribuição T com esses graus de liberdade. Perceba que aqui eu já deixei pronto essa aula aqui, esse script eu vou deixar disponível para vocês. Isso aqui foi o cálculo do grau de liberdade feito agora há pouco, para confirmar, 12,04, né? E o quantio nós poderemos calcular para as duas formas usando a função Q como prefixo para o cálculo do quantio e o nome da função que é T de student. Então nós vamos usar a 0,01 com df igual a 12,04. Isso daqui, usando mais ainda o argumento lowerTail igual a false, porque nós não estamos querendo que essa área seja uma área abaixo, mas que seja a área acima, então é um quantio superior.
E esse cálculo aqui, de modo exato, né? Claro que eu precisaria aqui aumentar a precisão do grau de liberdade, mas está tranquilo. 2,679 e para 5%, esse cálculo me daria 178,1794. Se você for olhar isso aqui com 12 graus de liberdade a 1% e a 5%, nos valores da tabela da T do livro EPAEX, você vai ver que vai estar com a primeira casa decimal após a vírgula sendo igual. O que vai alterar é a partir da segunda casa decimal após a vírgula. Isso em termos práticos, se os dados não é importante, não é de alta precisão, é satisfatório usar esses valores aproximados sem prejuízo algum. Bem, feitas essas considerações, eu tenho esses valores, portanto, calculados de acordo com o programa R, que no caso para 01 dá 267,966, e para o segundo caso, T alfa a 005 com 12,04 graus de liberdade, nós temos que esse valor é 178,1794. Isso aqui já não é mais importante, né? Porque o nosso valor da estatística do teste já deu aqui 663. A gente observa que claramente com a 5% e a 1%, para qualquer uma das duas situações, essa estatística aqui, ela supera o valor desses quantis, desses pontos críticos, e que, portanto, ela cai nessa região. Logo, nós rejeitamos a hipótese H0 e temos a evidência de que Mi1 de fato é superior a Mi2 estatisticamente. Então, a conclusão que nós podemos fazer é para os casos a 1% e a 5%, de que, estatisticamente, nós temos a evidência de que a exposição da energia eletromagnética causou um efeito. Se o experimento de fato foi controlado e tinha esse interesse da pesquisa, a média do grupo teste é superior ao do grupo controle. Como ao do grupo teste está sob a exposição dessa energia eletromagnética, a gente induz que o efeito da energia eletromagnética de fato causou um aumento em média da pressão arterial desse grupo de ratinhos que estavam sob essa exposição, com relação ao grupo controle. Beleza. Então, feito isso daqui, nós poderíamos de outro modo, então, isso aqui é a nossa conclusão, nós poderíamos de outro modo tomar essa conclusão, dado que nós fixamos o nível de significância. Então, aqui, para o nosso caso, nós temos o item A, aqui agora é o item B, e nessa situação do item B, o que nós queremos é determinar o valor P do teste para o teste realizado no item anterior. Aqui está realidade, tem que alterar. Realizado para o item anterior. Nesse caso aqui, o que é que nós faremos? O que é que nós fazemos? E vamos verificar que a decisão vai ser de modo equivalente ao que nós observamos aqui, pegando a estatística do teste e verificando o ponto crítico, é que nós vamos calcular o valor P, assumindo então que T tem distribuição T de student com 12,04 graus de liberdade. Então, o que nós calculamos como valor P, de fato, é a probabilidade da variável aleatória T ter sido superior à estatística do teste, que no nosso caso, 6,63. 6,63. O que é que nós tomamos como conclusão? Uma vez que o alfa está fixado,
Se o nosso valor P for menor do que o nível de significância adotado, nós rejeitaremos a hipótese H0. Isso daqui, claro que analiticamente é intratável, vamos dizer assim. Vamos usar o programa para resolver esse problema, que facilmente nós poderemos utilizar. Agora, como nós queremos calcular a probabilidade, então o que é que seria o valor P? Uma vez que eu tenho a minha estatística do teste aqui, o valor P será calcular essa área superior. Logicamente, como essa área aqui, ó, ela é inferior ao nível de significância adotado, é claro que esse ponto está dentro da região de rejeição. É essa a lógica que nós temos de interpretar tecnicamente o valor P. Tem um cunho filosófico que aí nós também iremos abordar no livro, que aí eu deixo para vocês fazerem essa leitura complementar. Então, nesse caso, eu vou pegar aqui a função PT, que eu quero calcular a probabilidade, usar o argumento Lauer-Tail false, ou eu posso usar o F ou o false, o argumento lógico vai ser reconhecido da mesma forma, e o grau de liberdade 1204. Nesse caso aqui, nós vamos ver que isso daqui é aproximadamente igual a zero. Com 5 casas decimais, né, 10 elevado a menos 0,5, esse S significa isso. Então, eu posso concluir que o meu valor aqui de P é aproximadamente 0,00001. Isto é, como esse valor P aqui nosso, ele é inferior ao nível de significância adotado, seja 5 ou a 1%, nós rejeitaremos nas duas situações e que, portanto, se confirma a rejeição da hipótese H0 mais uma vez. Bem, uma outra coisa que nós temos é observar aqui o intervalo de confiança para tentar responder de modo similar a esta mesma indagação. Nesse caso aqui, o que nós vamos ter é o seguinte. Perceba que, diferentemente das outras situações que nós vimos na semana 9, aqui nós não temos uma condição de teste bilateral. Ele é um teste unilateral. E a composição do nosso intervalo, quando nós construímos, nesse caso, diante do problema, para que nossa decisão, quando a gente tome o intervalo de confiança e veja de modo similar o mesmo resultado que nós obtivemos aqui no teste de hipóteses, nós vamos basear na seguinte desigualdade pensando na hipótese H1. Aqui, o interesse, a região de rejeição nessa situação aqui é na condição de que μ1 menor do que μ2 seja maior do que zero. Então vamos lá no item B. No item C. Pensando no item C, o que nós temos é o seguinte. Vamos pensar aqui numa outra região. E que o que é que nós temos de modo convencional? Nós temos assim. Quando nós temos um estimador intervalar qualquer, pensando na condição bilateral, como é que nós construímos? Nós construímos assim. Nós temos um IC 1 menos alfa por cento para, nesse caso, a diferença, μ1 menos μ2. Aí o que é que acontece? Acontece que nós vamos pegar μ1 menos μ2. Isso aqui é menor ou igual a um determinado valor, que aqui nós vamos chamar de U. E aqui nesse caso, o μ1 menos μ2 é maior do que um determinado valor que nós vamos chamar de L. Isso aqui é a condição de que, quando nós construímos um intervalo de confiança e vamos pensar nessa situação, nós estamos pensando na condição de que a hipótese H1 ela está enxergando μ1 menos μ2 diferente de H0. Isto é,
Nós iremos rejeitar se a condição abaixo ou acima, né? Na realidade, esses quantis superarem um valor, né? Um ponto crítico ou abaixo ou acima. Nesse caso aqui nosso, a condição foi unilateral. Agora, percebam comigo. Nesse caso, a nossa construção aqui não está baseado nessa hipótese H1. Ela está baseado nessa hipótese aqui, ó. Mi1 menos Mi2 é maior do que zero. Nesse caso, perceba que quando nós temos essa desigualdade aqui superior, Mi1 menos Mi2 maior do que Mi0, isso daqui nos remete a um intervalo de confiança unilateral inferior, porque veja, eu estou querendo rejeitar na condição de que essa diferença aqui seja maior do que zero. Então, eu estou olhando para essa situação aqui. Então, vai ser essa região que nós vamos construir, pensando que Mi1 menos Mi2 é maior ou igual que um determinado limite. Como é que vai ser nossa decisão? Eu não estou pensando em uma região em que os extremos estão delimitados. Para mim, no mínimo, a partir de um ponto, eu consigo, vendo o estimador intervalar unilateral, tomar a decisão igual do que foi realizado no teste de hipóteses. Então, nesse caso aqui, nós estamos pensando nessa cauda cujo limite aqui é o inferior. O que é que vai acontecer? Esse tipo de situação, quando nós vamos criar os pontos críticos, esse daqui, nós criaríamos, no caso da normal, os pontos críticos Z-alfa sobre 2. O que é que vai acontecer nos estimadores intervalares unilaterais? Esse alfa sobre 2, o alfa vai estar concentrado apenas para um dos locais, que no caso será esse daqui. Pensando em termos de intervalo de confiança, o 1 menos alfa nada mais é do que o nosso coeficiente de confiança. Isto é, nós vamos ter um limite inferior, mínimo quer dizer, para essa diferença aqui, nós podermos afirmar a região do qual essa diferença pode, na realidade, de que nosso intervalo pode conter essa diferença. Então, formulando, esse L aqui será justamente o valor que nós vamos determinar, e aqui, pensando na escala da normal padrão de Z, esse valorzinho aqui é o meu Z-alfa, só que de modo negativo, porque ele vai estar para o nosso lado esquerdo. Pensando na escala da diferença, aqui, de Mi1 menos Mi2, Mi1 menos Mi2, o que nós temos aqui é um determinado L. E aí nós temos que saber que valor é esse. No caso, a região de confiança do qual essa verdadeira diferença pode, ou melhor, do que nosso intervalo pode conter a real diferença. E como é que vai ser nosso intervalo? Bem, o nosso estimador intervalar unilateral nessa situação construída aí, o alfa que está definido aí é alfa a 5%? Não está definido. Vamos determinar aqui o nosso alfa a 5%. Então, o alfa a 5%, nós vamos então ter um estimador intervalar a 95% de confiança, do qual nós vamos ter Mi1 menos Mi2, em que nós vamos ter apenas um limite inferior que vai até mais infinito, aberto. Por isso, do termo estimador intervalar unilateral. Nesse caso, unilateral é inferior. Beleza. Nessa situação aí, então, o que é que nós vamos fazer? A construção do nosso intervalo, do nosso estimador intervalar,
vai estar apenas para um lado do nosso intervalo, né? Do qual nós vamos pivotar da mesma forma e a construção será que μ1 menos μ2 será igual, maior ou igual, né, a esse L. Quem é que vai ser esse L? Vai ser o nosso x barra 1 menos x barra 2 menos z alfa vezes a raiz de S1 ao quadrado mais S2 ao quadrado, isso aqui dividido por N2 por N1 do qual nós vamos concluir que esse valor aqui, então, esse valor aqui é o que representa para nós o nosso L. Esse L vem do inglês lower, né? Inferior. Então, nesse caso aqui, nós já temos que esse limiar aqui para nós, ele é 25. Esse Z alfa aqui, nós já temos da questão anterior que ele é 1,78. Né? Ó, 1,78 menos 1,78. E nós já temos esse valor aqui que é 377. Nós já calculamos ele aqui embaixo, né? Ó, 377. Que multiplica, isso aqui é menos, tá? 3,77. Ou vírgula, né? 3,77. Bem, então essa desigualdade aí, fazendo esses cálculos, o que nós temos é que essa diferença aqui de μ1 a μ2 é no mínimo igual a 18,28. Portanto, o que é que nós temos aqui? É que a probabilidade de μ1 menos μ2 ser maior do que 18,28, isso aqui tem probabilidade de 0,95, que é a probabilidade, o nosso coeficiente de confiança. Isso significa, então, dizer que se a região do qual pode conter essa real diferença está toda para o lado positivo, então esse valor aqui ele vai de 18,28 até mais infinito, nós podemos concluir, então, que se esse intervalo tem apenas valores positivos, podemos concluir que a média 1 é superior à média 2. E aí nós chegamos à mesma conclusão do que nós observamos aqui no item A. Beleza? Vamos lá agora para o item D. Esse agora necessita um pouco de atenção. E eu vou comentá-lo, a hipótese lançada de acordo com o item 10.6. Então, nesse caso aqui, se pergunta, podemos afirmar que, em média, a pressão sanguínea do teste é, no mínimo, 16 milímetros de mercúrio maior do que a média do grupo controle, ao nível de significância de 5% de probabilidade, baseado nas mesmas suposições, isto é, distribuição normal com variâncias heterocedásticas? Então, o que ele quer agora saber é se essa diferença aqui agora, ela é no mínimo, igual ou superior a 16. E aí, nesse momento, sem dar a justificativa plausível, nós só vamos lançar a hipótese correta a ser lançada para esse estudo e respondendo essa indagação. E lá no exercício 10.6 nós fazemos as justificativas. Bem, então nesse caso nós vamos seguir a mesma ideia disso daqui, só substituindo o valor 0 por 16, porque a gente quer saber se essa diferença é igual ou superior a 16. Bem, então nesse caso aqui as hipóteses a serem lançadas será μ1 menos μ2 menor ou igual a 16 e H1 μ1 menos μ2 maior do que 16. Feito essas considerações, isso aqui, então, é o passo 1. O passo 2 vai ser definirmos o nível de significância, que no caso da questão é a 5%. Vamos verificar. É a 5%.
Vamos aplicar o teste e agora nós vamos ter apenas uma ressalva, que esse teste a ser aplicado, no passo 3, no nosso passo 3, esse teste será aplicado pegando o x barra 1 menos o x barra 2 menos μ1 menos μ2 dividido pelo erro padrão da média dos dois casos, que é aquele mesmo que nós temos lá em cima. S1 ao quadrado dividido por N1 mais S2 ao quadrado dividido por N2. Aqui. Beleza. O que é que vai acontecer? Esses resultados aqui nós já temos. Esse valor aqui é 25. Esse valor aqui é 3,77. E essa diferença aqui agora, na condição de igualdade, ela é igual a 16. Não é mais igual a 0. Ela é 16. Então, perceba. Nesse caso aqui, se o resultado que nós obtivermos for, ou melhor, se nós rejeitarmos a hipótese H0, nós iremos verificar que de fato essa diferença ela é maior do que 16 milímetros de mercúrio. Se nós não rejeitarmos, nós vamos estar na condição em que essa diferença não é superior a 16. Só que nós temos um limiar aqui, né? Poderia haver a situação de não ter rejeitado e dizer, não foi rejeitado porque foi igual a 16. Mas igual a 16 não é a condição que nós temos para a questão? E aí não poderia se gerar ambiguidade? Vamos discutir isso daí no exercício 10.6. Bem, então, nesse caso aqui, o que nós temos procedendo na nossa questão é que esse resultado, nós temos esse valor aqui para nos ajudar neste exercício, que é o seguinte, fazendo todas essas contas, o que nós temos é que esse valor aqui vai resultar em 2,38. O que é que nós temos que fazer? É verificar o nosso T-alfa com Ni graus de liberdade, considerando que o nosso grau de liberdade é 12,04 e o nosso alfa aqui utilizado foi a 0,05. Nesse caso, nós já temos esse resultado e esse resultado foi 1,78. O que é que a gente conclui? Que nessa situação, e aí eu já estou complementando o passo 4, é que como T ele é superior, e aqui tem que estar uma coisa clara, né? Esse T alfa Ni aqui, nós estamos considerando ele positivo por causa da desigualdade aqui ser superior. Então, a construção do teste aqui, nós estamos olhando da mesma forma que nós vimos no item A, olhando para 1,78 aqui. Como a estatística do nosso teste agora deu 2,38, isto é, nós estamos caindo dentro da região crítica, porque esse valor deu 2,38. Então, como T ele é superior a 2,38, rejeita-se H0. Rejeita-se H0. Rejeitamos H0. Agora perceba que isso não necessariamente pode acontecer para todas as situações em termos de nível de significância. Vamos supor que eu tivesse assumido o alfa 001 com 12,04. Esse valor também nós já temos calculado, que nós fizemos lá anteriormente, que ele tinha dado 2,68 mais alguma coisa. O que é que aqui acontece? Como T é inferior a 2,68, não rejeita-se H0. Logo, a 1%, se é esse risco que você quer assumir em rejeitar a hipótese H0, ela sendo verdadeira, nós não temos evidências para
rejeitar a hipótese. Ou seja, afirmar que a diferença da média 1 menos a média 2 é, no mínimo, ou melhor, é superior a 16. Bem, feito essas considerações, o que nós poderíamos fazer nessa situação do item D era, não sei se ele pede, é no item E. Como poderíamos responder o item D por meio de um intervalo de confiança? Da mesma forma que nós construímos no item C. No item C, a gente já tem o intervalo de confiança, aqui nesse caso, para o alfa 5%. Então, no caso do item E, o que nós temos aqui é assim. Nesse item E, a gente já sabe que o estimador intervalar que nós construímos a 5%, para um alfa a 5%, nós já sabemos que o estimador intervalar nessa situação, porque a desigualdade da hipótese H1 é superior, então o intervalo de confiança nessa situação será um intervalo de confiança unilateral inferior. Nós já mostramos como fazer isso. Então, nesse caso, um estimador intervalar com coeficiente de confiança a 95%, nós encontramos um estimador intervalar que nos dá o resultado nesse cálculo aí. Deixa eu ver como é que eu tenho aqui. Tá aqui. De 18,29. Não é isso? Lá em cima. 18,29. 28 alguma coisa. Aqui eu estou usando 18,28, vamos usar. 18,28 até mais infinito. Então, perceba nessa situação que o valor mínimo que nós temos dessa diferença, pelos dados, contempla uma região de 18,28 a mais infinito. Logo, nós podemos concluir que a hipótese H0 ela está rejeitada. Porque perceba que a região do qual pode conter a diferença é no mínimo 18,26. Então, o valor mínimo é 18,26. Logo, a gente pode observar que Mi1 menos Mi2 é superior a 16 milímetros de mercúrio, observando o estimador intervalar para um alfa 5%. Agora, fazendo essas mesmas contas que nós fizemos aqui, para um alfa a 1%, o que vai alterar é essa diferença aqui, porque o Z alfa a ser 1,78, para um alfa igual a 0,01, esse valor aqui é igual a 2. Nós temos esse valor aqui em cima, ele é 2,67, né? Olha, 2,68. Ele é 2,68. Então, como ele é 2,68, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, fazendo aquelas mesmas contas lá, só que para 2,68, o nosso estimador intervalar IC para 0,99 agora, porque o alfa é a 1%, dessa diferença de Mi1 menos Mi2, deu igual a um limite inferior de 14,9 até mais infinito. Isso implica dizer que nós temos uma região do qual potenciais valores que podem representar a diferença está abaixo de 16. Então, eu tenho valores que estão abaixo de 16, que contemplam 16 e que é superior ao 16. Logo, a 1%, nós também, observando pelo estimador intervalar, nós não podemos concluir que essa diferença é no mínimo igual a 16, como também nós concluímos aqui corretamente, de não haver a evidência de rejeitar a hipótese H0. Agora, o que é que pode estar acontecendo
indagação e nas dúvidas de vocês é o exercício 10.6. 10.6. Baseado nos itens D e E, ou seja, nessas duas situações aqui, ó, que nós acabamos de falar, do exercício proposto 10.5, justifique o que levou a formular as hipóteses complementares desse problema. Então vamos lá. Duas situações poderiam ter ocorrido. Essa daqui, que é o que nós estamos afirmando, que é a forma correta, né? E também a outra situação que nós temos aqui. Deixa eu pegar a minha colinha, que é o seguinte. Aqui eu tenho o meu resultado. Tá ok. E aqui eu tenho a outra situação. Beleza. O que vai acontecer é o seguinte. Vamos lá. Duas situações poderiam ocorrer. Vamos colocar aqui de forma menor, né? 10.6. Duas situações poderiam ter ocorrido. H0, Mi1 menos Mi2 menor igual que 0 e H1, Mi1 menos Mi2, perdão, menor do que 0 não, menor do que 16, e na H1, Mi1 menos Mi2 maior do que 16. Essa é a primeira situação. A segunda situação que nós temos é o seguinte. Uma outra situação que poderíamos pensar. H0, Mi1 menos Mi2 maior ou igual que 16, porque o limiar da igualdade sempre tem que estar na hipótese H0. E no H1, Mi1 menos Mi1 menos Mi2 ser menor do que 16. Bem, essas duas situações nos levariam, eu vou deixar aqui, a testes com regiões diferentes. Essa primeira aqui, nós teríamos o seguinte, nós teríamos as regiões de rejeição nesse caso é para a direita, e aqui eu já vou pôr de vermelho, aqui é para a direita, por causa da desigualdade superior, e aqui é para a esquerda. Como a distribuição é simétrica, e aqui nós estamos no mesmo alfa, a única diferença que vai ocorrer aqui é que o nosso ponto crítico aqui, ele vai estar T alfa positivo, que já não está legal, né? Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Então, a única coisa que vai acontecer é que nessa situação eu vou ter um T alfa positivo e aqui eu vou ter um T alfa negativo para essa região, tá? Então, o que é que vai acontecer? Nessa situação, nós iríamos aplicar a estatística do teste e verificar se a estatística do teste superasse esse ponto crítico, nós rejeitaríamos. Nesse caso de cá, se ele superasse o menos T alfa, nós rejeitaríamos. Em módulo, o que é que vai acontecer? Esse valor aqui, ele vai sendo, nós vamos aumentando, quer dizer, quanto maior não, quanto menor, né? Esse menos T alfa, em módulo seria maior, né? Mas nesse caso, quanto menor, ou seja, o valor numérico sendo maior, mas como é negativo, ele é menor. Quanto menor, mais seria a tendência para rejeitarmos a hipótese H0. Então, rejeitaríamos se o nosso valor da estatística do teste fosse menor do que menos T alfa. Isto é, caísse aqui. Beleza. Aí você pode indagar.
Bem, essa formulação aqui não seria a melhor forma? Porque, veja, lá na pergunta ele diz, nós queremos saber se, em média, a diferença do grupo teste é superior, ou melhor, no mínimo, ou superior a 16 milímetros de mercúrio da média da população do grupo controle. Bem, então seria a condição de igualdade e superioridade, né? Igual a 16. Do contrário, nós rejeitaríamos porque seria inferior a 16. Não seria melhor assim? Do que nessa situação, Mi1 menos Mi2 menor ou igual que 16 ou maior do que 16. Então perceba, se nós rejeitarmos a hipótese H0, é porque Mi1 menos Mi2 foi superior. Mas se nós aceitarmos, não pode ter sido menor ou não pode ter sido igual a 16? E aí isso não poderia gerar ambiguidade quanto à tomada de decisão, do qual, sendo H0 e sendo H1, poderia se confirmar a indagação do item D do exercício 10.5? Vejamos a primeira situação. Primeira coisa, a condição limiar para variáveis aleatórias contínuas, ela não faz diferença. E aqui nós estamos falando de médias. Então, a média, ela é uma função de variáveis aleatórias. Sendo discreta ou contínua, a média é uma variável aleatória contínua. E a variável aleatória contínua, a probabilidade dessa variável assumir exatamente igual a um valor, isso é zero. Então, em termos de limiar, pouco faz diferença para nós de eu dizer Mi1 menos Mi2 menor do que 16 e maior do que 16. Menor ou menor igual não faz diferença no cálculo da probabilidade. Então, nessa situação, vai ser pouco raro de existir uma diferença real do qual a igualdade seja igual a 16. O que pode acontecer de chegarmos ao resultado igual a 16 é na condição da limitação do instrumento de medida, que ele vai nos dar exatamente o valor 16. Mas, do contrário, se eu aumento a precisão, isso pode ser 15,9999 ou 16,0123, mas a condição de igualdade nessa situação faz pouca diferença para o cálculo da probabilidade. Então, essa é a primeira justificativa para dizermos, vamos continuar com essa. Agora, em termos de lógica para análise, veja como a tomada de decisão, se nós usarmos essa situação, pode nos levar a uma situação problemática quanto à tomada de decisão. Nós já falamos na hipótese anteriormente sobre a questão dos dois resultados da média. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que a primeira média ela tenha nos dado um valor igual a 115 milímetros de mercúrio quanto à pressão arterial do grupo teste. E que a média do grupo controle tenha sido não 90, mas vamos supor que tenha sido 100 milímetros de mercúrio. Observe, quando eu faço a diferença de 115 menos 100, eu já sei que essa diferença aqui é de 15 milímetros de mercúrio. Numericamente, eu já percebo que 15 é menor do que 16. Então, a única possibilidade dessa diferença, quando eu pego aqui 16, ou melhor, 15, considerando os demais resultados iguais, vamos supor, para facilitar o cálculo, 15 menos 16, que é o valor que nós estamos assumindo para a diferença, esse valor já não é superior. 15 já não é mais superior numericamente a 16. Então, impossível desse resultado nós dizermos que estatisticamente 15 é maior do que 16. Numericamente já não é. A única condição que poderia acontecer era de igualdade, de ser no máximo igual.
e essa diferença de uma unidade ser problemas de erros amostrais. Beleza? Mas vamos continuar e assumir que essa condição aqui agora é a hipótese a ser estudada. As hipóteses complementares, vamos considerar que essa não é a nossa verdadeira, mas essa. Bem, considerando essa hipótese então aqui a ser lançada, o que é que nós faríamos? Essa diferença aqui agora, nós iríamos calcular a estatística do teste, então nós iríamos pegar um t-teste. O nosso t nós iríamos pegar, então, 15 menos 16, dividido pelo erro padrão da diferença das médias amostrais, que no nosso caso o cálculo lá deu 3,77. Esse resultado agora, ele vai nos dar a seguinte situação. Olha como é que vai sair o resultado. Então, nesse caso agora, eu vou pegar 15 menos 16, dividido por 3,77. Esse valor vai me dar menos 0,26. Menos 0,26. Com esse resultado sendo menos 0,26, vamos pegar aqui a condição menos conservadora, ou seja, assumir um alfa maior possível. Nesse caso, nós assumimos um alfa aqui maior possível que nós tivemos, foi um alfa 5%, que o valor deu 1,78. Só que como nós estamos para o lado esquerdo, né? Nesse caso, é menos 1,78. Veja o que é que acontece nesse resultado. Como 0,26 é um número maior, porque é negativo, né? Então, ele cai nessa região aqui, ó, para cá, que aqui é a região de não rejeição de H0. Olha o que acontece. Significa dizer que esse valor aqui foi menos 26, não caiu na região crítica, que deveria ter me dito que Mi1 menos Mi2 é de fato menor do que 16, porque o valor é 15, ele está dizendo que não rejeita a hipótese H0. Ele está dizendo para nós, então, que Mi1 menos Mi2 é maior ou igual a 16. E não é. Então, é a segunda análise que nós fazemos para mostrar que esse resultado, essas hipóteses complementares podem lhe levar a resultados equivocados. Agora perceba o seguinte, se nós estamos olhando para essa hipótese aqui, perceba que nesse caso, 15 menos 16 dividido por 3,77, isso aqui então é 0,26 negativo, só que agora eu estou olhando para um T-alfa não a menos 1,78 negativo, mas a 1,78 positivo. O que é que acaba acontecendo aqui nessa situação? Cai-se na região de não rejeição de H0 da mesma forma que aconteceu aqui, porque o valor agora deu menos 0,26 e esse valor está bem para cá, né, na realidade, que está abaixo do zero. Mas não importa, está na região de não rejeição de H0. E perceba que agora a hipótese, ao invés de ser essa, ela foi essa. E ele mostra corretamente que é menor ou igual a 16. Mas superior não é. Do qual eu poderia tomar essa decisão de forma equivocada aqui. Então a primeira justificativa é que o limiar para nós, nesses casos, para a média, não faz diferença. Porque a variável aleatória dessa diferença é uma variável aleatória contínua, porque nós estamos falando de médias. E a segunda justificativa é que essa tomada de decisão de ter assumido essa condição das hipóteses complementares poderiam ter me levado a conclusões incorretas. Então, nesse caso, nós damos essas duas justificativas para confirmar do porquê nós assumimos essas hipóteses complementares para resolver o problema do exercício 10.5. Espero que isso tenha ajudado e auxiliado a vocês a, ao menos, tentar estudar um pouco mais e se aprofundar para perceber que a teoria da decisão é algo fascinante e importante
para a ciência. Um abraço e até a próxima.